tudo bom? Estamos aqui novamente, nossa série Nossos Saberes. Mais uma convidada especial, né? Eva Laís. Daqui a pouco eu vou conversar, ter um bate-papo bem gostoso com ela, e trazendo para vocês assim o objetivo maior dos nossos encontros, dessa série Nossos Saberes, é de trazer mais conhecimento, mas não esse conhecimento pautado somente no raciocínio, algo mental, mas um conhecimento que fala com a nossa alma, que fala com o sentido da nossa vida, né? Que acrescenta, que vem nos ajudar e vem abrir também portas e portais para que a gente tenha esse entendimento melhor das coisas, para que a gente se dê conta que existem vários caminhos que a gente pode estar trilhando, né? Caminhos que são salutares para a nossa vida. Então, é esse o convite que a gente faz a cada momento que nós abrimos um encontro dos nossos saberes. E hoje, né, eu quero começar esse momento com uma frase que me chamou muita atenção, que eu dei uma olhadinha no Instagram da Letícia, que foi a Eva Laís que indicou: reclamar ou desistir não resolve problemas. Viver é desatar nós. Isso me lembra muito, Eva Laís, uma analogia do mito de Platão, né, quando ele fala da caverna, né, do mito de Platão, que fala que as pessoas ficam muito... um povo ficou aprisionado dentro da caverna, acorrentado, e ficavam olhando o movimento, o reflexo da sombra que batia na parede. E um movimento acontecendo fora. E, de repente, uma das pessoas que ali estavam teve coragem de se desprender daquelas correntes. E foi até a entrada da caverna e ficou deslumbrado com tudo aquilo que ele viu, porque viu uma vida acontecendo lá fora. E volta muito empolgado e convida as pessoas que estão ali para saírem e ir desfrutar desse encanto de vida. E pasmem, né, que muitos não aceitaram. Ficam travados nesse medo, no medo do novo, no medo de viver algo que eles não sabem, mas que tem uma beleza e uma candura. Sair da tua zona de conforto te traz esse medo. A gente precisa que reclamar ou desistir não resolve os nossos problemas. Viver é desatar os nós. Ou seja, nós somos um pouquinho de cada um daquela caverna, né? Então, com isso, eu inicio, sim, quero apresentar a nossa convidada. Ela é facilitadora de biodança, consteladora familiar e também psicogenealogista. Eva Laís. Vem para cá, vamos conversar um pouquinho, tudo bom, Eva? Tudo bem, Cláudia, é um prazer, gratidão imensa pelo convite, é uma honra receber esse convite de você, né? Que a gente, mais do que já trilhou vários caminhos juntas, né? Então, a gente se conhece um pouco e que bom que a gente está junta hoje para fazer esse bate-papo, essa conversa sobre a psicogenealogia e sobre a vida, sobre a nossa vida, né? E eu gostei muito do início, né, onde tu se refere ao mito de Platão e a frase da Letícia, que desatar os nós, que é justamente o que a psicogenealogia faz. Você olhar, um novo olhar, um olhar amoroso, né, para a nossa família, para o nosso sistema familiar, olhar esses nós e com carinho desatar cada um deles, para que a gente siga livre, né, o nosso destino, para que a gente realmente possa ter algum tipo de escolha na nossa vida. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre o embasamento teórico, né, da psicogenealogia, falasse um pouquinho assim como é que foi, como é que nasceu, como é que é aplicada também essa metodologia. A psicogenealogia é considerada uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta utilizada em consultório para olhar para a história do cliente, para olhar para a história da pessoa que chega até nós. Né? Essa pessoa, para ser olhada essa história, ela precisa ter um para quê? Ela precisa ter um tema. Né? Simplesmente quero olhar para a minha família. Não, por que você quer olhar? Né? Qual é a queixa que te traz aqui? E aí são as mais diversas, Cláudia, que tu possa imaginar, desde emagrecimento até relacionamento com filho, dificuldade para engravidar,
né, doenças mais sérias. No que é baseada a psicogenealogia? Ela traz um aporte muito grande, por isso a beleza dela, porque ela se abre, ela não se fecha num processo só. Então, ela é muito ampla. Ela começa desde a teoria dos hologramas, que é um dos olhares que nós temos. Então, a gente, cada vez que chega alguém na nossa frente, não é a pessoa que está ali, está um sistema inteiro ali junto com aquela pessoa. Então, eu nunca vou olhar para a Cláudia, eu vou olhar para o sistema familiar da Cláudia. Então, isso nos remete àquele holograma que a gente estuda muito e que vai fazer a parte a qualidade de cada um daqueles vínculos que tem nesse sistema familiar. Essa teoria do holograma também nos remete à teoria do caos, né, que é onde tem todo aquele movimento caótico, que a pessoa às vezes chega na tua frente parece que toda desestruturada, ela se imagina desestruturada, mas a gente já olha, conhecendo, né, o processo do universo, a gente já olha e pensa, poxa vida, chegou aqui porque já está começando a reorganizar, senão não estaria aqui. Então, o princípio do caos é um princípio muito bonito que eu gosto, porque no caos sempre existe a ordem. Existe caos para o nosso olhar, mas o caos do universo é uma ordem perfeita, sempre foi uma ordem perfeita. Como diz, né, Edgar Morin, né, fala do caos e da ordem, sem um não existiria o outro, né? E aí sempre vem aquela pergunta, o que vem primeiro? Vem o caos ou vem primeiro a ordem, né? Eu acho que os dois caminham juntos, e um não anula também o outro, né? Assim Sim. Como a gente fala da sombra e da luz, que dentro da biodança, o movimento maior é de nutrir a luz, né? Mas não se nega também a sombra, e muitas vezes são essas sombras que nos dão força para olhar para as nossas mazelas, as nossas patologias, né? E dizer que as coisas já não estão mais tão confortáveis para nós, então procuramos um caminho, procuramos uma via, né? E eu ia falar isso, eu dei uma olhada, assim, né? Sabe que a gente sempre dá uma pesquisadinha, né? E também conversando contigo antes, tu me falaste também sobre as linhas que segue a psicogenealogia. Tu pode falar um pouquinho sobre essas linhas? O que seria? Posso. Que seriam as contribuições, né, que a psicogenealogia tem, que são quem contribuiu para a psicogenealogia. Então, dentro desse movimento, Cláudia, nós temos a Anne Anselan, que é uma psiquiatra, que é considerada a mãe da psicogenealogia. Ela trabalhou a psicogenealogia clássica. Essa psicogenealogia que hoje eu trago é a evolutiva, que é de Lauro Alonso, que é o diretor da escola que mora em Portugal. A Anne Anselan começou no estudo com os pacientes dela, que ela percebeu que tinha algumas coisas que se repetiam, né? E a criação dela, a observação da síndrome do aniversário, que é aquelas coisas pautadas que acontecia na família da mãe, depois na família o filho repetia, o neto repetia, então ela começou a olhar e começou a perceber que existia um padrão que se repetia, de tempo em tempo, de ano em ano, e aí então ela chamou isso de síndrome do aniversário. Então, por exemplo, um exemplo que ela cita e que é bem clássico, uma bisavó que perdeu o marido, né, no final, no dia 31 do ano, né, passando para o ano seguinte, e a cada 10 ou 12 anos, essa família tinha uma perda masculina nessa data. E aí o paciente que ela estava olhando ficou assim intrigado porque o próximo na lista seria ele. Então ele resolveu olhar para isso quando ele se deu conta que ela falou. E aí realmente a cada 10 anos era cíclico. E tinha umas que aí ela intitulou isso, chamou a síndrome do aniversário. Que a cada aniversário acontecia algo que remetia, uma lealdade que fazia próximo aquilo, né? De formas diferentes, mas reportando ao mesmo assunto. Então, ela é considerada a mãe da psicogenealogia. E aí, dentro disso, nós temos outras contribuições. Freud, Jung, também o Piers, o Fritz, né, que é da Gestalterapia, Jacob Moreno, que é da psicodrama, né, esses aportes que nós já conhecemos. Maria Torok, trabalha as criptas e os fantasmas da família.
Criptas são aquelas segredos onde, né, como aquela urninha, aquela gavetinha fechada lá, aquele baú que ninguém abre, né? Terapia familiar, o Bert com a constelação familiar, que nós olhamos o sistêmico através dele, o Richard Bland com a PNL, porque a cada movimento, não adianta você identificar a lealdade, você precisa ressignificar aquilo na tua vida. Porque tu tomar consciência é uma coisa, aí tu tomou consciência, isso é sistêmico, mas você precisa olhar para o comportamental. Aí entra, então, a PNL com a ressignificação. É bem interessante quando tu fala desse ressignificar, né? Porque isso é algo que realmente, muitas vezes a gente identifica, consegue olhar, né, para aquilo que já está nos incomodando, nos tirando do nosso equilíbrio, mas como mudar, como dar esse próximo passo é que é diferente. Então, é a questão da ressignificação, né? Sim. Quando tu olha para isso e tu vai em busca de alguma prática ou algo que te ajude, te oriente para ti estar mudando essa frequência, mudando esse canal e passou, tudo bem, não é passou no sentido de que, tá, eu não me interesso mais, não, eu já consigo olhar para aquilo, mas já com um olhar mais afetuoso, de compreensão daquilo que já aconteceu e foi ressignificado. Seria mais ou menos isso? Sim, isso porque você vai olhar que naquela época, vamos imaginar que você tem um trauma que aconteceu na tua infância de 4 e 5 anos, né? Naquela época, Cláudia, com 4, 5 anos, não tinha condições de lidar com aquela situação como hoje você tem. Hoje você já tem um outro conhecimento. Então, quando a gente ressignifica dentro da PNL, tu leva o cliente até lá, essa idade, você é capaz de olhar lá e ressignificar isso. Aí, quando tu dá condições, aí tu ainda pode dar ferramentas, tu pode instrumentalizar aquela criança para que ela saiba que naquele momento ela não podia fazer mais do que aquilo. E aí, muitas vezes tu traz isso até a tua vida adulta e aí tu esbarra nessas barreiras, né? E a gente vê muito isso nos relacionamentos, vê muito isso em relação a dinheiro e a profissão. É muito claro isso, as pessoas se perdem, não sei o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui, eu estou perdida, eu fazer isso que eu não faço parte. Ou então eu trabalho, faço, me esforço, não são pessoas que ficam paradas em casa, são pessoas que se esforçam muito, mas não tem um retorno. Porque justamente ela chega naquela patamar, naquela barreira, naquela lealdade e trava. Então, não adianta eu dizer para ela, olha, tu está travada porque tu está identificada com a tua mãe, né? Por exemplo, tem pessoas que a mãe não estudou, mas tinha muita vontade de estudar. Aí essa pessoa se formou, ela estudou muito, ela sabe muito, mas cada vez que ela vai expor isso publicamente, ela trava. Ela não consegue reverter isso financeiramente para ela não consegue levar isso para o mundo de uma forma saudável. Por quê? Porque ela não pode ultrapassar essa mãe. No momento em que ela tiver sucesso nessa profissão, ela ultrapassa a mãe. E isso é uma quebra de lealdade. Então, a gente precisa levar essa pessoa de volta lá, ela precisa olhar para essa situação e deixar aquilo com a mãe dela. Então, aí é que nós ressignificamos. Isso tem muito a ver, Valaís, com comportamento, né? Que diz assim, o seu comportamento diz muito sobre você. O comportamento hoje, fase adulta de uma pessoa, né? Está muito ligado com aquilo que ele viveu, da forma que ele foi criado, da forma que ele foi reprimido ou não, né? Mas tem muito a ver com a sua criação. Seria isso? Sim, com as crenças familiares. Nós montamos todo o nosso conjunto de crenças lá na infância, quase todos eles. Né? Aquela fala que a mãe e o pai diziam, né? Aquela fala que o tio, ou que o vizinho, ou que o irmão, enfim, quem estava ali em volta de você. Antes, dentro da barriga, né? Que é o projeto Sentido Gestacional, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas dentro da barriga, tu já tem essa informação, na barriga da mamãe, e aí tu já tem essa informação, e a mamãe já tem essa informação, quando tá lá na barriga da vovó, tu já tem a informação da barriga da vovó, aí tu já vem, olha quanta crença tu vem fazendo. Então, não é só as crenças, às vezes, que a gente ouve a mãe dizer, fica quieto, ou tu não pode falar, não, vem muito antes. Talvez uma avó que foi
não pôde falar, não pôde expressar muitas coisas, muitas tristezas. Você vem com essa informação, porque quando a mãe está lá na barriga da avó, a gente já tem informação que o óvulo já está lá junto, a gente já é um ócito de primeira, de segunda ordem lá, né? Depois que a mamãe nasceu, esse ócito vai crescer, vai amadurecer e vai gestar nós. Então, a gente já vivenciou todos os dramas da avó, junto com a mãe. A mãe nasceu, veio, e aí nós gestamos, a mãe gesta, quando nós estamos na barriga da mamãe, também tudo, todas as angústias, tudo que estava em torno da mãe está em nós. Às vezes a gente registra bem, e às vezes não tão bem. Tem a ver com as informações celulares, né? Toda isso que tu está trazendo informação dos genes, né? Sim, esse tem o aporte da medicina germânica. A gente olha conforme o impacto que algumas coisas causam em nós, porque nós estamos sujeitos a impactos e notícias o dia todo. Por exemplo, hoje nós duas recebemos quantas notícias desde que acordamos até agora? Talvez algumas das notícias nos tenham um impacto muito grande em nós. E o Hammer, que é da medicina germânica, Dr. Hammer, ele diz que esse é o DHS, né, que é essa informação que te choca e quando tu é pega de surpresa e sozinha, tu não tem condições de fazer nada e ninguém pode te ajudar, tu tá só. Esse é um impacto que registra automaticamente num campo do nosso cérebro e tem ligação direta com um órgão do nosso corpo. No momento que tu recebeu a notícia, pode ser, por exemplo, que algum animalzinho da tua casa foi atropelado. É básico assim, esse choque fez automaticamente, você registrou no cérebro e isso naturalmente vem para um dos teus órgãos. O corpo, biologicamente, começa a procurar uma solução. O corpo fala e expressa aquilo que nós sentimos e as nossas emoções, né? Perfeito.